No início da obra, uma série de reportagens fictícias que explicam a existência de um grupo de menores, de jovens, abandonados e marginalizados que aterrorizam a cidade de Salvador e são conhecidos como Capitães de Areia. Após a introdução, começa a narrativa que gira em torno das peripécias desse grupo, que vive basicamente de furtos. O líder do grupo Capitães de Areia é Pedro Bala, que é um jovem que é filho de um grevista que foi morto no cais, e desde os 5 anos ele já era o mais capacitado a ser o líder do grupo. O grupo morava em um trapiche na praia e era composto por mais ou menos 50 crianças que vão sendo apresentadas durante o livro. Um dos personagens apresentados durante a narrativa é o professor. Ele sabia ler, então ele sempre lia histórias para os meninos e quando ele não lia, ele inventava. E o gato, que é um dos personagens mais bonitos dos capitães, e ele tentava sempre andar arrumado. E assim que ele entrou, um dos meninos tentou ter um relacionamento com ele, mas ele não quis. Logo depois, com o desenrolado da narrativa, ele se apaixona por uma prostituta chamada Dalva, que ele começa a ter um caso depois que ela é abandonada pelo amante. Outro personagem que merece destaque é o Sem Pernas. Por ele ser coxo, ele batia na porta das pessoas e fingia que era um órfão aleijado precisando de ajuda. Ele ganhava o carinho e a confiança das pessoas, descobria o que tinha de valor dentro da casa e assim ele relatava aos capitães. Por fim, os outros personagens são Volta Seca, que se dizia afilhado de Lampião e sonhava a se integrar ao bando. Pirulito, de forte convicção religiosa e que mais tarde ia abandonar o bando. Boa Vida, jovem esperto que se contentava por pouco, como o nome já diz, e o negro João Grande, que tinha o respeito dos demais do grupo pelo seu tamanho e garra. Em certo momento da narrativa, a varíola passa a assustar os moradores da cidade. Um dos meninos do grupo contrai a doença e é internado. No meio tempo surge Doris e a Fuinha, cuja mãe também foi infectada pela doença. No início, alguns jovens tentam se envolver com Dora, mas são impedidos por João Grande, Pedro Bala e Professor. Porém, Pedro Bala e Dora começam a ter um certo envolvimento amoroso. Certo dia, alguns meninos foram pegos no assalto, mas Pedro Bala foi proteger eles, e somente ele e Dora que foram levados. Dora, ela ficou no orfanato e Pedro Bala, ele foi preso, foi torturado pela polícia e ficou na solitária por 8 dias. Depois disso, os meninos foram libertar Pedro Bala e depois libertaram Dora, só que Dora estava muito doente e ficou apenas alguns dias com eles e depois ela morreu. Após a morte de Dora, o grupo vai sofrendo alterações. Pirulito parte com o padre José Pedro para trabalhar na igreja. Sem Pernas morre numa fuga com a polícia. O professor consegue contato de um homem que disse que ia ajudar ele e ele começa a trabalhar como pintor no Rio de Janeiro. Volta Seca se torna cangaceiro seu padrinho Lampião e após uma série de roubos e mortes, ele acaba sendo preso e condenado na cadeia. Já Pedro Bala, movido pelas ideias de seu pai, ele abandona o bando e começa a se dedicar a isso e se torna um militante proletário. O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, que sabe de tudo que ocorre na vida dos personagens. Essa característica faz com que uma tarefa seja cumprida e notada facilmente pelo leitor, mostrar o outro lado dos Capitães da Areia. O narrador, ao penetrar na mente dos garotos, mostra não só apenas as atitudes da vida bestializada, mas também as aspirações e as ações ingênuas que qualquer criança teria. O narrador não se esforça por ser imparcial. Ele faz comentários bem sutis, porém sempre favoráveis aos Capitães da Areia. Personagens. A obra não possui personagem principal. Para indicar um protagonista, temos que indicar o conjunto do bando. Isso porque as ações não giram em torno de um personagem, em si do conjunto, Capitães da Areia. Pedro Bala não é mais importante que Gato ou Sem Pernas. Ele pode ser o líder do bando, porém ele não era o líder, ele não lidera o romance. E daí, o protagonista é o elemento coletivo, e cada membro faz parte de uma personalidade que forma um organismo maior que forma os Capitães da Areia. Pedro Bala era o líder do grupo Capitães da Areia e ele era um menino loiro e tinha uma cicatriz no rosto que ele conseguiu durante uma luta com o antigo líder do grupo. E ele é filho de um grevista que foi morto no cais. Sem Pernas era um deficiente físico que tinha uma perna coxa e durante um episódio com policiais ele foi humilhado quando obrigado a correr em volta de uma mesa e caiu no chão. Depois desse episódio ele
criou raiva de tudo e de todos, inclusive dos seus amigos do grupo. Gato era considerado o galã dos Capitães de Areia. Ele era viciado em jogatina e sempre jogava com seu baralho marcado, além de ganhar dinheiro como cafetão da prostituta Dalva. O professor é o intelectual do grupo. Depois que eles roubaram alguns livros, ele iniciou uma aula de literatura para os meninos. E, além disso, ele sempre ajuda Pedro Bala com as decisões e os planos dos assaltos. Pirulito era o mais cruel do bando. Até que, tocado pelos ensinamentos do padre José Pedro, ele converte-se à religião e começa a executar os roubos, mas sem perder a fé em Deus. Boa Vida, como o apelido já diz, sossegado e indolente. Contenta-se com os pequenos furtos necessários para o bem-estar do grupo. João Grande é o respeitado do grupo pela sua estatura e pela sua coragem, que ele protege os menores dos mais velhos. José Pedro. Ele era um padre de origem humilde e só conseguiu fazer seu seminário porque ele foi apadrinhado pelo dono do estabelecimento onde era operário. É discriminado por não ter cultura nem erudição dos seus colegas e leva uma religiosidade sincera. E por isso ele se dá a missão de levar confortos espirituais às crianças abandonadas, nas quais os Capitães da Areia são grandes expoentes. Querido de Deus. Ele é um grande capoeirista da Bahia e ele respeita o grupo liderado por Pedro Bala e é respeitado por ele. Ensina sua arte a alguns dos capitães e ele exerce grande influência sobre os garotos. Pode ir. Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez no Colégio Sagrado em mais uma Literatura Viva de 2018. Eu sou a professora Cristina Braga, estamos na sala da 3002 e o grupo que está aqui vai apresentar o trabalho para nós agora. A obra em estudo é o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. E o grupo que aqui está vai apresentar para nós a pesquisa deles sobre Capitães da Areia, Bahia e gastronomia. Vamos conhecer o grupo. O grupo é composto por Isabel Cristina, Fábio Leonardo, Júlia Chagas, Helena Lima e Agatha Rosa. Eles vão dizer para nós a caracterização e a ambientação que eles escolheram. Nós somos caracterizados com uniforme e a ambientação, a gente quis trazer para a sala um ar mais de feira, porque na Bahia a alimentação é mais consumida em feiras do que em lojas, como a gente vê atualmente. Então, vamos começar o trabalho. Eu vou começar a falar um pouquinho da parte do livro que aparece a comida. De acordo com a página 253 do livro, vou falar um pouquinho. Volta Seca, ele decide passar o tempo com 20 maloqueiros. E ele vai numa estação, a estação da calçada. E ele entra de vagões abertos e fica dentro do meio desse vagão aberto e fica lá. Aí aos poucos ele vai indo e vai dando lugar à paisagem do sertão, como se fossem as índias nordestinas. E lá ele vê mulheres com crianças em casas de barro, ele vê homens sem depois lavrar na terra. E também do lado tem uma estrada de animais que passam homens com boiadas, vaqueiros. E nisso, na estação, vende comidas como o milho, a canjica,
pamonha, e eu vou falar um pouquinho sobre a canjica que a gente trouxe e trata aqui. A canjica, até hoje, ela é presente na atualidade. Quando você fala canjica, todo mundo já consegue pensar que é uma canjica. E a canjica, ela é feita com um milho especial, que é o milho branco, e também tem o milho muzá, que é comum no Nordeste, que no caso é o milho amarelo. A canjica ela é feita com o milho branco, que pode acrescentar leite, leite condensado, creme de leite, e algumas pessoas podem colocar também cravo ou leite de coco. Então, aqui nós temos o mingau, que também está presente no livro. É feito com farinha de maisena, com água ou leite. E como ela disse, Volta Seca fica muito impressionado que nas pequenas estações, em tabuleiros, vendem o queijo e a rapadura. E até hoje, a rapadura com queijo é muito utilizado na Bahia. Eles fazem pizza de rapadura com queijo, sorvete e até mesmo hambúrguer. O milho é um dos principais ingredientes para fazer a pamonha. E o milho é um prato de grande variedade, porque hoje em dia tem cachaça de milho, tem pamonha, bolo de milho, sucos. Eu vou falar sobre a feijoada e o sarapatel, que eles são mencionados no livro 2 vezes. A feijoada é mencionada e uma vez o sarapatel é mencionado. A primeira vez que o sarapatel e a feijoada são mencionados é quando Gato ganha no baralho, que o jogo não é exatamente especificado, mas especificado que é como baralho. Ele ganha com a aposta dos amigos e dos caras que vieram de Portugal, e ele ganha as apostas. Quando ele ganha, ele fica tão feliz e ele volta para o lugar onde os Capitães da Areia ficavam. E como não havia ninguém chegado, eles estavam com muita fome. Eles decidiram comer no restaurante, pois ele tinha ganhado o baralho. Então, eles foram, o Gato foi na presença de Pedro Bala e João Grande. Chegando no restaurante, o garçom já sabia que os Capitães da Areia não gostavam de pagar a comida e causavam muita euforia nos restaurantes da cidade. Então, o garçom falou que eles não iam comer e que tinha acabado todo o alimento, mesmo o restaurante estando cheio. E o João Grande já tomou a frente do grupo e criou uma confusão. Porém, ele é cortado por Gato, que joga o dinheiro na mesa, e logo após o garçom vendo o dinheiro, traz primeiramente o sarapatel e segundamente a feijoada. E na segunda vez que a feijoada é mencionada no livro, é quando os meninos marcam de se encontrar no carrossel para se divertir após o término do expediente da cidade, e a maioria das pessoas não podem comparecer ao carrossel. E é essa parte que a feijoada é mencionada, pois João Grande e... esqueci o nome do cara, alguma coisa de Deus. João... Quem? Querido de Deus. Eles marcaram de comer feijoada na casa de Dona Sinhá, que era mãe de santo. A feijoada, ela é um guisado com feijão e carne de porco e geralmente misturado com arroz. E o sarapatel é basicamente a mesma coisa, só que ele tem tripas e vísceras de cabrito, carneiro ou porco. E os dois têm em comum que eles são muito generosos, né? Muito ricos e tem um alto teor de gordura e carboidrato, eu acho, se não me engano. E outra coisa é que a origem deles a gente relaciona aos escravos, que eles recebiam as carnes ou as partes dos grandes senhores da comida, que eram menos nobres, e assim eles misturavam tudo e faziam, mas historiadores já disseram que isso é como se fosse uma versão romantizada da relação entre escravos e senhores, que na verdade ambos são pratos de origem portuguesa e que lá é muito comum se comer esse tipo de coisa. Muito bem. O grupo Capitães da Areia, todo mundo sabe que é um grupo de meninos abandonados que passavam por todas aquelas dificuldades que nós já conhecemos e vários grupos já mencionaram. E uma das formas de comemoração, quando tinham algo a comemorar, era na frente de um bom prato de comida. E esse é um hábito do brasileiro. O brasileiro come com fartura, come em grande quantidade, na maioria das regiões em que isso é possível. Diferente de outros lugares do mundo,
restrita, né? E a gente vê essa euforia, essa comemoração no livro. Toda vez que eles têm um dinheiro, que eles conseguem algum tipo de remuneração, eles vão comemorar comendo bem. E esse episódio que você mencionou do restaurante foi excelente, porque mostra que quando o gato, com aquele baralho viciado dele, consegue arrancar um pouco de dinheiro dos visitantes, eles vão comemorar comendo, né? Muito bem. E a questão do Enem que vocês escolheram? Ela vai estar presente no vídeo do resumo. E foi qual? Foi uma questão que a gente tirou falando sobre a alimentação na Bahia. Eu não me recordo direito da questão, mas fez em relação a isso. Não, mas tem ligado à biologia, na saúde com a comida. E vocês lembram o ano que vocês escolheram? Não. O ano não lembro não.